Irmãos, recebam a paz do Senhor. Amém? Vamos colocar em pé. Hoje é o nosso culto de ceia. Já tivemos um culto de manhã muito abençoado. E agora não é diferente. Vamos estar agradecendo a Deus por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede estarmos juntos aqui para esse momento de celebração. Eu acredito que é um momento único, porque nós não sabemos a hora que a trombeta vai soar, como se fosse agora. Mas nós temos que dar continuidade, adorando a Deus, exaltando a Deus e fazendo a vontade do Senhor. Amém? Queridos, vamos continuar em oração pela vida da mãe da nossa irmã Nete, né? Está muito bem de saúde, mas nós cremos que o Senhor Jesus, através do Espírito Santo, possa visitar ela com muita saúde. O irmão da nossa irmã Francisca também estava internado, estava ruim, agora já saiu, já teve alta. Então, oremos uns pelos outros, oremos pelos enfermos, oremos pela igreja, oremos pelas vidas, para que o Senhor nos dê a bênção. Amém? Feche seus olhos. Pai, no nome do Senhor Jesus, nós queremos te agradecer por essa oportunidade de estarmos mais uma vez aqui, ó Deus, para te adorar, Senhor, na beleza da tua santidade. E nesta noite, meu Pai, que o Senhor possa receber aqui o nosso culto, o nosso louvor e a nossa oração. Queremos também, ó Deus, aproveitar essa oportunidade de oração para interceder a favor de todos aqueles que estão doentes, estão acamados, estão hospitalizados. Pai, nós oramos pela vida da mãe, da nossa irmã Ané, nossa irmã Laura, que o Senhor possa estar visitando a tua filha, Pai, tocando nela da planta dos pés até o alto da cabeça. Que o Senhor dê a ela saúde, que o Senhor dê a ela graça e que o Senhor possa visitá-la neste momento. Esteja abençoando os teus filhos que têm chegado à tua casa, aqueles que estão a caminho do santuário, o Senhor traga-os em paz e em segurança. Fica conosco, e é no nome do teu Filho amado Jesus que nós declaramos este culto aberto para a glória do teu nome. Amém e amém, Jesus. Assim, igreja, vamos para a próxima domingo esta noite. E uma só voz nós possamos celebrar o Senhor de todo o nosso coração. Em gratidão a Ele por tudo que Ele tem feito por nós. Amém? Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor. Nós prestamos a Ti a nossa gratidão, Senhor.
Senhor Jesus. Paz do Senhor, igreja. Quantos estão felizes aqui nesta noite por estar na casa do Pai? Amém? Eu gostaria que toda a igreja abrisse juntamente comigo em 1 Coríntios, capítulo de número 11. 1 Coríntios, capítulo de número 11 e verso de número 17. Assim diz a palavra do Senhor: nisso, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, senão para pior. Porque antes de tudo ouço que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões e em parte o creio. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. De sorte que quando vos ajuntais no lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Porque comendo cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e outro embriaga-se. Não tendes porventura casas para comer ou para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi, louvor-vos-ei, nisto não vos louvo, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beber, em memória de mim. Porque todas as vezes que comer este pão e beber este cálice, vocês anunciam a morte do Senhor, até que Ele venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muito fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós não julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Mas se alguém tiver fome, coma em casa, para que não vos ajuntei para a condenação. Quanto às demais coisas, ordenazeis quando for ter convosco. Diácono Lécio, vem aqui fazer essa oração. Glória a Deus. Aleluia. Pode ser, igreja. Vamos ao Senhor. Pai, nós te damos graças nesse momento, Senhor. Aleluia, Jesus. Pelos louvores do ar nessa noite, Pai. Te agradecemos pela tua palavra, Pai. E Deus, nós te agradecemos por essa oportunidade que o Senhor nos concede, ó Deus, de estar aqui na tua presença, para poder, Deus, participar da lição nesta noite, Deus. Pai, todo sacrifício, Senhor, que o Senhor sofreu na cruz do Calvário, Deus, toda a humilhação era para nós, Pai, era para nós sofrer por isso, mas o Senhor sofreu em nosso lugar. O Senhor deu-nos direito à vida, de morada eterna, Senhor. Nós te agradecemos por essa oportunidade. Mais um mês de vitória, Pai, o Senhor nos concedeu. E aqui nós estamos, meu Deus, para participar do corpo e do sangue do Senhor. Obrigado pela tua palavra, obrigado por tudo. E continue falando, Espírito Santo, ao nosso coração nessa noite. Nós te agradecemos, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Podem tomar os nossos assentos. Irmãos, eu queria passar alguns recados e avisos. Na quarta-feira, nós vamos ter o nosso curso de estudo. E eu costumo dizer que cada culto tem a sua importância. Mas eu digo que o
culto mais gostoso de se estar é no culto de ensino, porque é onde você vai aprender mais a respeito da palavra de Deus, é onde você vai conhecer mais a Deus de uma forma mais profunda. Então você que quer ter um conhecimento bíblico, venha para o culto de estudo. E domingo nós vamos ter o nosso culto de missões. Irmãos, eu tinha falado no mês passado que nesse domingo, no domingo que vem agora, no culto de missões, nós faríamos o evangelismo novamente. Só que, por domingo ser o dia dos pais, a gente achou melhor adiar, então a gente vai agora no próximo domingo, tá bom? Agora no domingo que vem agora, no outro, nós iremos fazer o evangelismo, porque com certeza você que tem seu pai, você vai querer estar junto, vai querer almoçar, vai querer passar o dia junto. Então a gente achou melhor a gente abortar o domingo agora e marcar para o próximo domingo. Não perca, venha, participe. Você vai estar levando a palavra de Deus, você vai estar levando uma semente no coração de alguém, a qual essa pessoa ela pode ser transformada através desse evangelismo. Quem que vai estar louvando ao Senhor? Mariana vai estar louvando. Você que pegou, você que trouxe seu dízimo, a sua oferta também, nós queremos orar ao Senhor. Pai, nós queremos agradecer a Ti, Espírito Santo, por podermos mais uma vez estarmos semeando, Papai querido, na obra do Senhor, Espírito Santo. Nós somos gratos a Ti porque nós entendemos que tudo quanto nós temos, ó Pai, é do Senhor, Espírito Santo. Se nós temos um emprego, é porque o Senhor abriu as portas para nós. Se nós temos condições nesta noite de estarmos semeando na Tua obra, é porque o Senhor, ó Pai, nos deu condições, Espírito Santo. Então o nosso coração se alegra, Pai, em estar semeando na Tua obra, Espírito Santo, porque nós sabemos, Pai, que essas sementes do Espírito Santo serão, Pai, vidas sendo alcançadas. Papai querido, assim nós oramos e assim nós já Te agradecemos. Amém. Pode ser mais uma palavra, amém?
Aleluia. Gostaria que a igreja se colocasse de pé. Pastor, como diz o Senhor, vamos trabalhar. Presbítero Edivaldo, vem fazer essa oração. A paz do Senhor para todos. Estamos com a mão para cá, por nome de Jesus. Pai, em nome do teu filho amado, Jesus Cristo, que ainda vive e reina para todo sempre. Eu oro, Senhor Jesus, para o teu filho, que meditou na tua palavra, ele desbruçou, ele orou, ele buscou, Senhor, uma intimidade contigo para que nós podemos receber a tua palavra nessa noite, uma palavra, Senhor, de edificação, uma palavra de exortação, que seja feita a tua vontade, Espírito Santo, sobre esse lugar, porque esse lugar não pertence ao homem humano, mas pertence sim ao teu Santo Espírito, que está neste lugar, em nome de Jesus, e todos digam comigo. Glória a Deus. Irmãos, pode tomar assento. Queridos, abre sua Bíblia no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo número 6. Nós vamos ler a partir do verso número 60. Essa é a palavra que Deus tem colocado no meu coração. Já há alguns dias, já falamos a respeito desse texto hoje de manhã. Mas como a igreja é dividida em duas partes, nós vamos ministrar o coração dos irmãos também esse texto. João, capítulo número 6, o verso de número 60 a seguir. Glória a Deus. Todos encontraram? Diz assim: muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram: duro é este discurso. Quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam disso, disse-lhe: isso vos escandaliza? Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem, onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam, e quem era o que havia de entregar. Ele dizia: por isso eu vos disse, que ninguém pode vir a mim se por meu Pai não for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás, já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: quereis também vós retirar-vos? Respondeu, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens palavras de vida eterna, e nós temos acreditado e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus: não vos escolhi a vós os 12, e um de vós é um diabo? É isso que dizia ele Judas Iscariote, filho de Simão, porque este o havia de entregar sendo um dos 12. Queridos e amados irmãos em Cristo Jesus, nós estamos diante de um texto, é conhecido, eu acredito, por muitos, mas é um texto que muitos leem até o verso de número 59 apenas. A gente quase não vê as pessoas pregando a respeito desse texto, nem falando a respeito desse texto. Mas quando eu estava orando ao Senhor e pedindo a Ele que colocasse no meu coração uma mensagem, o Senhor começou a revelar ao meu coração esse texto, a partir do verso número 60. Quando eu estava lendo o texto, orando ao Senhor a respeito desses acontecimentos,
meu coração, confesso que ficou um pouco triste, porque nós não estamos diante de pessoas comuns aqui. Nós estamos diante dos discípulos de Jesus. Nós estamos diante de pessoas que professavam uma fé genuína em Cristo, que entregaram o seu coração a Ele em determinado momento da sua vida. Mas quando nós olhamos para o contexto, nós vamos perceber que esses mesmos, que o próprio texto diz que o deixaram, não estavam o seguindo por aquilo que Jesus representava, e sim por aquilo que Jesus poderia oferecer a eles. Se nós olharmos o contexto, nós vamos perceber que Jesus, ele estava rodeado de pessoas, porque em determinado momento do contexto do capítulo 6, nós vamos ver que Jesus, ele multiplica pães. E tendo Jesus multiplicado pães, ele saciava a fome daqueles que estavam à sua volta. Sabendo esses que Jesus multiplicava pães e que Jesus satisfazia as suas necessidades básicas, necessidades físicas, essas pessoas o seguiam, essas pessoas o acompanhavam, porque sabia que mesmo Jesus ministrando, talvez até tarde, logo após o sermão, logo após a pregação, a sua mensagem, Jesus sempre entrava numa provisão. Em algumas situações, Jesus multiplicando pães, Jesus pede para que as pessoas sentem de 50 e 50. E Jesus dá a esses todos de comer. E o que me chama a atenção é que isso era comum em Jesus. Sempre onde Jesus estava, sempre havia banquete. Jesus gostava de comida, Jesus gostava de festa, e onde Jesus estava, sempre acontecia alguma coisa que vinha de encontro às necessidades físicas, às necessidades básicas daqueles que estavam à sua volta. Mas o que me chama a atenção no texto é que essas pessoas só o seguiam por aquilo que Jesus poderia oferecer a eles, não por aquilo que Jesus realmente representava. Se Jesus multiplica pães, eu estou junto. Se Jesus cura-me da enfermidade, eu estou junto. Se Jesus visita a minha casa com milagre, eu estou junto. Perceba que onde Jesus estava, sempre uma grande multidão o acompanhava. Tinham aqueles que realmente serviam a Cristo de todo o coração. Mas se nós olharmos, nós vamos perceber que a maioria só o servia porque sempre estavam interessados em alguma coisa. Trazendo para os nossos dias, nós vamos entender, queridos, dentro do texto e do contexto, que também não é diferente. Muitas pessoas professam uma fé em Cristo, esperando receber algo da parte de Deus, por que não dizer coisas que satisfazem as suas necessidades básicas, as suas necessidades físicas, as suas necessidades financeiras, as suas necessidades do cotidiano. Muitas pessoas que dizem servir a Cristo, quando a coisa aperta, a primeira coisa que ele faz, ou a primeira coisa que ele diz, eu vou sair da igreja. Não tem por que eu ser crente, não tem por razão eu servir a Deus, porque nada na minha vida acontece, porque as pessoas só conseguem olhar na horizontal, mas servir a Cristo Jesus, nós temos que olhar na vertical, nós temos que olhar para Cristo, porque Cristo está nos céus. A Bíblia diz: buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado. As pessoas estão muito preocupadas em buscar as coisas que são daqui.
As pessoas estão muito preocupadas em buscar as coisas que satisfazem as suas necessidades. E quando eu comecei a ler esse texto, eu percebi que ao mesmo tempo que uma multidão cercava Cristo, ele também estava praticamente sozinho. Será que eu e você, como igreja de Cristo, nós que professamos uma fé genuína em Jesus, será que nós realmente estamos dispostos a seguir a Cristo por aquilo que Ele é ou por aquilo que Ele pode dar? Será que nós estamos dispostos a pagar o preço, muitas vezes, da dificuldade para estarmos aos pés de Jesus? Ou se Jesus não satisfazer aquilo que eu quero, daqui a pouco eu vou embora, ou eu vou mudar de igreja, ou eu vou para um lugar que prega a prosperidade financeira, que prega a prosperidade física, que prega a prosperidade monetária. Eu não quero estar em um ambiente onde eu vou passar dificuldade. Eu não quero estar em um lugar onde eu vou ter que ser afligido na minha carne. Eu não quero colocar a minha família para padecer. Se for para ser crente assim, então eu prefiro deixar o Evangelho. Eu prefiro abandonar a minha fé. Será que nós, como igreja de Cristo, será que muitas vezes na nossa mente, no nosso intelecto, no nosso pensamento, nós também não estamos agindo da mesma forma? Será que nós não estamos servindo a Cristo por trocas? Será que nós não estamos servindo a Jesus por barganhas? Algumas pessoas, elas ofertam na casa de Deus esperando a prosperidade monetária. Algumas pessoas dizimam na casa de Deus esperando a prosperidade monetária. Ei, a Bíblia diz que Deus repreenderá o devorador, mas tem uma coisa: se você não souber administrar as suas finanças, se você não souber cuidar do seu salário, se você não souber guardar, com certeza vai acontecer alguma coisa que vai defasar o seu orçamento e você vai estourar esse orçamento. E o que é que você vai fazer? Vai jogar a culpa na igreja, vai jogar a culpa no ministério. O pastor pregou que Deus repreenderia o devorador e agora eu estou passando por dificuldade. Mas eu quero dizer uma coisa: o devorador tem nome. Muitas vezes o devorador, ele vem dentro da sua casa, ele vem no seio da sua família, porque você acaba pegando provas com as mãos. Mas o que é que nós fazemos? Nós queremos transferir as nossas responsabilidades a outras pessoas devido a problemas e dificuldades que nós estamos atravessando. Nós somos muito parecidos com os discípulos de Jesus. Nós somos muito parecidos com essas pessoas a qual Jesus começa a ministrar ao coração deles, e quando Jesus olha, esses já tinham ido embora. A pergunta que fica é: você vai ou você fica? Você vai seguir a Cristo, ou se a coisa apertar, você deixa Jesus? Jesus começa a conversar com eles a respeito de coisas que estão acontecendo. Jesus agora não está multiplicando pães. Uma coisa que me chama a atenção é que em um determinado momento, Jesus dá uma palavra ao coração deles: olha, vocês me seguem por causa da comida que oferece. Vocês me seguem porque eu posso oferecer a vocês comida. Vocês me seguem porque eu posso oferecer a vocês alguma coisa que vai satisfazer as suas necessidades básicas. Vocês me seguem porque onde eu estou, milagres acontecem. Mas nós temos que servir a Cristo, não por aquilo que Ele pode dar, mas sim por aquilo que Ele é. Será que nós estamos dispostos a servir a Cristo de verdade? Se nós olharmos aqui no versículo de número 60, nós vamos ver que muito depois dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é este discurso. Duro é esta mensagem. Duro
Filho do Homem subindo aos céus, vocês ficarão ainda mais escandalizados. Sabe o que Jesus está dizendo? Vocês não estão preparados para viver coisas espirituais. Vocês não estão prontos para viver os mistérios que eu tenho a revelar no coração de vocês. Vocês não estão prontos o suficiente para que vocês possam ter uma intimidade maior comigo. Vocês não estão prontos o suficiente para viver algo de sobrenatural. E Jesus está dizendo: vocês se escandalizam quando eu aperto um pouco mais o discurso. Vocês se escandalizam quando eu aperto um pouco mais a mensagem. E muitos que estavam seguindo a Cristo começaram a deixar. O escritor João escreve então dizendo: duro é esta mensagem. Que tipo de mensagem você quer ouvir? Que tipo de pregação você quer ouvir? Pastor, eu gosto de ouvir uma mensagem que vem de encontro à minha vida financeira. Pastor, eu gosto de ouvir uma mensagem de alta ajuda, uma mensagem que amassageia o meu ego, que me coloca para cima, que faz eu sair daqui motivado para começar a semana. Pastor, eu gosto do tipo de pregação que realmente coloca eu alegre, feliz, entusiasmante, para que eu possa vencer as dificuldades do dia a dia. Mas o propósito do Evangelho de Jesus, o propósito do Evangelho de Cristo, não é te colocar muitas vezes para cima. O propósito do Evangelho de Jesus é que você seja transformado pelo poder da palavra de Deus. O que realmente nós precisamos é de transformação. O que realmente nós precisamos é de mudança na nossa vida. O que realmente nós precisamos é entender que no mundo nós seremos afligidos. No mundo nós passaremos por dificuldades. No mundo nós passaremos por provações. No mundo nós vamos ficar doentes em determinado momento da vida. No mundo nós vamos sofrer algumas alterações. Por quê? Porque nós habitamos em um tabernáculo de carne. E enquanto nós não tivermos o nosso corpo glorificado, nós estamos sujeitos às dificuldades da vida. E a pergunta que eu faço para você é: você está pronto? Você está disposto a viver o verdadeiro Evangelho de Jesus? E a pergunta eu repito: você vai continuar com Cristo ou você vai voltar atrás? Muitas pessoas se desviam facilmente. Muitas pessoas deixam o Evangelho facilmente. Muitas pessoas abandonam a sua fé facilmente, porque não querem obedecer o Evangelho de Jesus. Eu não sei como você chegou até o Evangelho. Eu não sei como você foi evangelizado. Eu não sei como você conheceu a Cristo. Talvez te venderam uma propaganda enganosa, falando que você seria rico, falando que você seria próspero, falando que você teria carros, casas e muito dinheiro na conta. Talvez prometeram para você a cura divina. Talvez prometeram para você que toda a sua família seria alcançada em poucos dias. Talvez prometeram alguma coisa para você e o tempo foi passando, os anos foram passando, e o que é que isso aconteceu? Só te trouxe frustrações. Muitos crentes são frustrados dentro da igreja porque ouviram um Evangelho que não é o Evangelho de Jesus. Ouviram um Evangelho que não é um Evangelho cristocêntrico. Ouviram um Evangelho ou uma teologia paralela à nossa, para que pudesse apenas satisfazer o seu momento, a sua necessidade. Vem para a igreja que tudo vai mudar. Vem para a igreja que tudo vai melhorar. Vem para a igreja que tudo vai acontecer. Vem para a igreja que você será feliz. Vem para a igreja que você vai viver bem. Eu quero dizer uma coisa para você: nem todo mundo vai ser feliz todos os dias. Há momentos de tristeza, há momentos de angústia, há momentos de provações, há momentos de dificuldade.
Alguns aqui vão ficar doentes, outros vão ser internados, outros vão ficar desempregados, outros vão passar dificuldades. Mas tem uma coisa: a sua fé em Cristo, ela tem que ser inabalável. Aleluia. A nossa fé em Jesus, ela tem que ser inabalável. O que me motiva a servir a Cristo não é aquilo que Ele me proporciona em ter, mas sim em ser. Não é o ter que vai fazer com que a minha vida seja diferente, mas é a minha vida transformada em Cristo que vai revelar o meu verdadeiro caráter. O caráter cristão está condicionado em uma vida de obediência. Se eu não tenho uma vida de obediência, o meu caráter está extraviado. Se eu não tenho uma vida de santificação, o meu caráter está extraviado. Quando Jesus aperta um pouquinho o sermão, logo um vai se retirando, um após o outro. Sabe por quê? Porque nem todos estão preparados para ouvir a verdade de Deus. Nem todos. Tem mensagem que você prega aqui no altar, tem pessoas que ficam remoendo, e aqui ficam até rancorosas muitas vezes. Pastor não podia ter pregado aquilo. Pastor não podia ter falado daquele jeito. Ele podia ter usado outra expressão. Ele podia ter falado de outro jeito. Também não é assim. Também não é assado. Muitas vezes as pessoas, elas julgam a sua mensagem, elas julgam a sua pregação, e elas adaptam a sua pregação aquilo que é conveniente para elas. Eu pego isso, tá bom, a outra parte eu tiro fora. Mas eu quero dizer uma coisa para você: no reino de Deus, as coisas são diferentes. Não é do jeito que você quer, não é do jeito que eu quero, mas é do jeito que Jesus quer. Aleluia. E Jesus sempre tem o melhor para nós. Aleluia. Quando Jesus olha e vê todos os seus discípulos saindo um a outro e indo embora, Jesus olha para os 12 e Jesus diz: e vocês? Vão querer ficar? Ou também vão querer ir embora? Pedro olha, conhecendo a Cristo a fundo, tendo uma intimidade com Jesus. Pedro disse: para onde iremos nós, se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Glória a Deus. Aleluia. Queridos, eu quero dizer uma coisa para você: a nossa vida com Cristo não está condicionada às coisas daqui. A nossa vida com Cristo está condicionada com coisas eternas. Eu sempre digo e prego: muitas pessoas dão tudo para viver o momento e esquecem que a eternidade está guardada para ser revelada a cada um de nós. Aquilo que os meus olhos não viram, aquilo que os meus ouvidos não ouviram, aquilo que não subiu até o meu coração, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Glória a Deus. A Bíblia diz que as aflições que nós vivemos agora no tempo presente, no momento agora, não pode se comparar com a glória que em nós um dia há de ser revelada. Se você não quer sofrer tanto dentro do Evangelho, comece a gostar de coisas eternas. Muitas pessoas sofrem e acabam desenvolvendo uma crise de ansiedade porque estão preocupadas muito com as coisas daqui. Em um dos seus sermões, Jesus diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, depois as outras coisas vão sendo acrescentadas.
mas muitos preferem voltar atrás. Muitos preferem abandonar a fé. Muitos preferem deixar Jesus. Quando Jesus está discursando aqui no capítulo de número 6, ele começa a dizer que ele é o pão vivo que desceu dos céus. Algumas pessoas olharam e disseram: mas nós queremos pães. Nós queremos sentar de 50 em 50 e receber pães das mãos do Mestre. Nós queremos aqueles 12 cestos que sobraram cheios. É desse pão que nós estamos querendo. Mas o que é que Jesus está dizendo? Esse pão, ele perece. Esse pão, ele acaba. Esse pão, ele fica escasso. Mas eu sou o pão vivo que desceu dos céus. O que você precisa entender é que Cristo não quer só alimentar o seu corpo físico. Jesus quer alimentar a sua alma. Jesus quer alimentar o seu espírito. Jesus quer te fazer uma pessoa melhor na presença dele. E para que isso aconteça, você não pode voltar atrás. Você não pode retroceder. Você não pode desistir da fé. Pastor, se Jesus não fizer nada na minha vida, eu vou embora. Se Jesus não operar aquilo que eu preciso, eu deixo a igreja. O propósito do Evangelho é trazer salvação ao seu coração. Nós vemos o apóstolo Paulo escrevendo aos irmãos da igreja de Filipos, capítulo 2, e o verso número 5. Eu quero que haja dentro de vocês o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus. Ele não fez com usurpação ser igual ao Pai, ser igual a Deus, mas ele esvaziou-se de toda a sua majestade, de toda a sua glória, tornando-se em forma humana, se tornou um homem como eu e você. E a Bíblia diz que ele humilhou-se a ponto de morrer, a ponto de ficar pendurado em madeira. Ele sofreu morte de cruz para que você pudesse ter vida hoje. Ele pagou o preço para que você pudesse viver. Ele verteu o sangue para que você pudesse ter vida. É esse o propósito do Evangelho de Jesus. O propósito do Evangelho de Jesus é transformar o nosso coração. E se você quer ser abençoado por Cristo, você precisa ter em sua mente a mesma postura do apóstolo Pedro. Para onde irei eu, se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Tem pessoas que acreditam que vão sobreviver sem Cristo. E muitas vezes elas acabam vendendo uma imagem que não é a imagem que Deus preparou para cada um de nós. Tem pessoas que têm prazer em ver um desviado bem. Ele desviou, pastor, mas ele está bem. Ele está trabalhando, as coisas estão acontecendo. Ele está prosperando, trocou de carro, comprou terreno, vai construir uma casa. Está vendo que muitas vezes a nossa visão é só das coisas daqui? A preocupação é: será que ele vai quebrar? Ou será que ele vai prosperar financeiramente aqui? Mas eu quero dizer uma coisa para você: a salvação está ligada em coisas eternas. A salvação está ligada em coisas dos céus. O que o desviado construir aqui não serve para nada, porque se ele morrer sem salvação, ele vai para o inferno. Se ele morrer sem Jesus, ele vai para o inferno. E detalhe, ele não pode levar sua riqueza, ele não pode levar os seus bens, ele não pode levar nada dessa terra. Lembra daquele homem que é conhecido como o rico insensato? Ele olha para os seus criados e ele diz para os seus criados: olha, esse ano nós vamos colher muito, nós vamos prosperar demais. Ele chama todos os seus empregados e ele diz: eu quero que vocês derrubem todos os celeiros. Derrubam todos. O que é que nós vamos fazer, patrão? Vai construir o dobro, o triplo, não interessa. Façam os celeiros maiores, porque este ano eu vou arrebentar com a minha colheita. É um homem que administrava bem os seus bens, sabia
maquininha. A partir de hoje, come, bebe e folga. Na mesma hora o céu se rasga. Jesus debruça na janela da eternidade. E Jesus fala com ele: louco, se nesta noite eu pedir a tua alma, o que tens preparado, para quem será? Se nesta noite eu pedir a tua alma, o que tens preparado, para quem será? Não estou dizendo que você não possa ter, mas a preocupação de Cristo no discurso do Evangelho de João capítulo 6, a partir do verso 60, é o você ser e não o ter. O que você precisa entender é que você precisa afirmar a sua fé em Cristo, que você precisa andar com Jesus, que você precisa entregar o seu coração verdadeiramente a Ele. Você pode correr para onde você quiser. Você pode ir para a igreja mais inusitada desse país, na igreja mais bela dessa nação. Você pode frequentar templos luxuosos, onde você chega, tem poltrona, tem sofá para sentar, tem luzes, tem câmeras de todo tipo, tudo de ponta, de primeira linha. Mas eu quero dizer uma coisa para você: se você não tiver a sua fé alicerçada em Cristo, eu quero dizer uma coisa: você só está visitando um outro lugar. O que faz a diferença na vida do crente não é o templo que ele congrega, não é o terno que ele usa. O que faz a diferença na vida do crente não é o carro que ele anda. O que faz a diferença na vida do crente não é a casa que ele mora, não é o sofá que ele senta, não é a cama que ele deita, não é as viagens que ele faz. O que faz a diferença na vida do crente é saber que se ele dormir não acordar mais, ele está para sempre com Jesus. É isso que nós precisamos entender como igreja. E o que Deus quer de mim e de você é que nós venhamos obedecer o teu santo evangelho. Você vai continuar ou você vai retroceder? Eu já vou encerrar. Alguns deixaram a Cristo, ou a maioria. Jesus ficou com os 12. Já percebeu que quando nós queremos andar do lado certo, nós sempre somos seguidos pela minoria? Porque aqueles que fazem parte da obediência sempre serão menos pessoas, sempre serão poucas pessoas. Mas eu quero dizer uma coisa para você: você tem que estar convicto da sua salvação. Você tem que estar convicto de que Cristo está com você. Eu disse hoje de manhã aqui que luta não mata crente, provações não mata crente, dificuldade financeira não mata crente, depressão não mata crente, crise de ansiedade não mata crente. O que mata crente, pastor? O pecado mata crente. A Bíblia diz em Isaías 59 que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e nem os seus ouvidos agravados para que não possa ouvir. Mas se nós olharmos no verso 2, a Bíblia diz que as nossas iniquidades, elas nos dividem entre nós e o nosso Deus. A única coisa que te tira da presença de Deus é o pecado. A única coisa que nos tira da presença do Senhor é uma vida dissoluta, uma vida vivida para o pecado, para as coisas que o mundo oferece. Se nós vivermos para Cristo, com certeza nós temos um lugar preparado. Eu me lembro que o dia que o meu irmão morreu, o mais velho, ele estava sendo velado no velório aqui de Inglaterra. Eu estava aqui no culto e o corpo estava lá. E algumas pessoas disseram: mas como isso? Como que você consegue estar aí no culto sabendo que o seu irmão está morto dentro de um caixão? Sabe qual é a resposta? Eu sei que meu irmão queria Cristo e ele tinha entregado o coração dele a Jesus. Sabe qual foi o último pedido que meu irmão fez antes de morrer?
Ele precisou passar por uma cirurgia de risco. Ele sabia do risco que ele estava correndo. O médico falou: você pode morrer na mesa. Mas se ele não fizesse a cirurgia, e se Deus não curasse, ele morreria também. Porque a enfermidade era muito grave. Então ele optou para tentar fazer a cirurgia para poder viver. E ele chamou a esposa dele e ele disse: Cristina, eu tenho um pedido para fazer. Qual é o pedido? Se eu for para aquela mesa e não voltar mais, diga para o meu irmão que eu quero um culto no meu velório. Diga para ele fazer uma festa, porque eu estarei nos braços do Pai. Você vai dizer isso para ele? Ela disse: vou dizer. Assim que ele acabou de falecer, o telefone tocou. Ela disse: João, o Calé não resistiu. Infelizmente ele faleceu. Deu um nó na minha garganta, não consegui engolir direito. Veio choro assim na ponta. Ela disse: ele fez um pedido, e o pedido é para você. Eu disse: qual é o pedido? Ele disse que quando o corpo dele chegar ali em Indóia, é para você fazer um culto de festa, porque ele já está com Jesus. Aleluia! Eu me lembro do culto onde ela mesma, a esposa, começou a ministrar. Uma moça católica começou a pregar no velório. Pastor Fernando trouxe a palavra, cantou os louvores também. E depois disso, ela se converteu e se batizou. Hoje ela é crente, trabalha na igreja, os filhos estão na igreja. Sabe o que é isso? Para onde iremos nós, se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Aleluia! O que eu quero que você entenda e aprenda aqui nessa noite é que a sua vida não está condicionada a coisas daqui. A sua vida está condicionada a coisas eternas. O que Deus preparou para você é muito maior do que você sonha viver aqui. Não estou dizendo que os seus sonhos não podem se cumprir aqui. É claro que pode. Mas eu quero que você sempre esteja com os olhos na eternidade. Se é para olhar para algum lugar, olhe para cima. Buscar primeiro as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado. Quando os discípulos estão olhando Jesus sendo assunto aos céus, eles ficam olhando para cima. E quando eles estão olhando para cima, dois varões com vestes resplandecentes se apresentam. E eles olham para baixo, vendo os discípulos olhando para cima. E eles dizem: varões galileus, por que vocês estão olhando para cima? Esse mesmo Jesus que dentre vós está sendo recebido em cima, ele há de vir, assim também como para o céu ouviste ir. A nossa esperança é a eternidade. A nossa esperança é Cristo. É por isso que nós participamos da ceia, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, este é o meu corpo que foi partido por vós, fazeis isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, ele tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, fazeis isto todas as vezes que vocês beberem em memória de mim. E ele continua no verso 26: porque todas as vezes que vocês comerem esse pão e beberem esse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Maranata, Maranata, Aleluia! Maranata, Glória a Deus! Maranata. Aleluia! Ora bem, Senhor Louvado seja Jesus. Oh, glória! Eu encerro dizendo: Aleluia! Paulo escrevendo a sua primeira carta aos irmãos da igreja de Tessalônica, capítulo de número 4, versículo de número 16, versículo de número 17. A Bíblia diz que mesmo o Senhor descerá dos céus com alarido, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. A Bíblia diz que os mortos ressuscitarão primeiro e nós
nos ares. Tiago capítulo 5, versículo de 8: sede vós também pacientes, fortalecendo o vosso coração, porque a vinda do Senhor está próxima. Apocalipse capítulo 1, versículo de número 3. A Bíblia diz que bem-aventurados são aqueles que leem, aqueles que ouvem e aqueles que guardam as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Apocalipse capítulo 3, verso 11 diz: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Apocalipse capítulo 22, verso de número 14. A Bíblia diz que bem-aventurados são aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro de Deus, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. O verso 15 diz que ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os idólatras, os homicidas, os que se prostituem e todos que amam e cometem a mentira. Se nós olharmos em Mateus capítulo de número 24, a partir do verso de número 36, a Bíblia diz que porém aquele dia e hora ninguém sabe, nem o Filho, nem os anjos, mas unicamente o Pai. A Bíblia diz que assim como foi nos dias anteriores ao dilúvio, o povo bebia, comia, casava e nada sem casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e os consumiu a todos. Assim também será a vida do Filho do Homem. Eu encerro dizendo para você: Jesus Cristo, na sua primeira vinda, é a alegria da noiva que nasce. Na segunda vinda, é a alegria da esposa que sobe. Na primeira vinda, ele foi açoitado com varas. Na segunda vinda, ele vai reger as nações com vara de ferro. Na primeira vinda, colocaram em sua fronte uma coroa de espinhos. Maltrataram o nosso Cristo, maltrataram o nosso Jesus. Mas na segunda vinda, ele virá com uma linda coroa de glória. Na primeira vista, queridos, ele vestiu-se de toda a sua majestade e glória. Mas na segunda vinda, ele virá em todo o seu estado perfeito de glória. Aleluia. Na primeira vinda, ele pega um animal de carga, um jumento, e ele entra em Jerusalém, montado em cima desse jumento, rejeitado pelo seu próprio povo. Mas na segunda vinda, não tem mais jumento na história. Tem lindo cavalo branco, roupa salpicada de sangue, e na sua coxa escrito: Rei dos Reis, Rei dos Reis, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Se você quer ser abençoado, aprenda com Jesus. Para onde iremos nós, se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Glória a Deus. Quero convidar os obreiros para estar aqui à frente. Nós vamos estar passando para a segunda parte. Nossos irmãos diáconos. Glória a Deus. Aleluia. Oh Espírito Santo. Glória a Deus. 1 Coríntios, nós vamos estar repetindo apenas o verso 23, o 24, o 25 e o 26. Capítulo 11 de 1 Coríntios. Se você quiser abrir sua Bíblia. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, verso 23, 24, 25 e 26. Porque eu recebi do Senhor o que também vos recebeu. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, este é o meu corpo que foi partido por vós. Fazeis isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear,
ele tomou o cálice dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue, fazeis isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Verso 26: porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Amém? Já oramos aqui de manhã, não é necessário orar novamente. Nosso irmão vai estar, nosso diácono vai estar entregando o pão, basta representar o corpo de Jesus. Logo após o cálice, amém? Pode estar servindo, enquanto isso a igreja adora o Senhor. Seja
Servir a Cristo não é fácil. Eu disse aqui hoje de manhã que tem um bêbado que fica lá em Montição na praça. Ele é meio cabeludão assim, meio marrento. Toda vez que ele me vê, ele diz: quem disse que seria fácil? Toda vez que ele me vê, ele fala isso. E realmente, não é fácil chegar à década. Tem um preço. Eu quero dizer uma coisa para você. É muita renúncia. É 30 dias que você passa sem a ceia. 30 dias de renúncia. É 30 dias matando a carne. É 30 dias lutando contra as tentações. Eu quero dizer uma coisa para você. Tentação não é pecado. Pecado é você ceder a tentação. Então eu quero dizer para você, quem disse que seria fácil? Mas tem uma coisa, você venceu. Toda vez que eu estou passando por alguma dificuldade, algum problema, alguma luta, seja espiritual, seja física, seja material, seja o que for, eu sempre me lembro das palavras de Jesus. Em mim tem mais paz, porque no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. O resultado está na sua mão. Uma coisa que me chama a atenção em Cristo é que quando ele é crucificado entre os céus e a terra, eu quero acreditar que ele enxerga a glória. E antes dele expirar, ele diz algo que marcou a nossa fé cristã. Ele disse: Pai, perdoai-os, porque não sabem o que fazem. Jesus enxergou você. E se você não sabe, foi por você que ele pagou o preço. Verso 25. Semelhantemente também, depois de cear, ele tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança, o cálice do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos vossos pecados. Todas as vezes que vocês beberem, façam em memória de mim. Tomai dele todos. Oramos. Pai, em nome de Jesus, nós somos gratos ao Senhor pelo teu Espírito Santo que se fez neste lugar. Continua conosco, Senhor. Muito obrigado, Senhor Jesus, por esse mês de vitória. Também vem grande batalha. E o Senhor aniquilou todos. Nós somos gratos, Jesus. Muito obrigado, Senhor, pela tua igreja. Ela está em portas abertas para que nós podemos se adorar.
Queridos, agora vamos encerrar, mas eu quero que você repita comigo assim: toda vez, preste atenção, toda vez que você for atacado pelo nosso adversário, toda vez que em algum momento da sua vida você dá uma balançada na fé, toda vez que você se sentir que parece que você não vai suportar as dificuldades, as lutas, os problemas, as provações, as coisas que vêm, você vai dizer o que eu vou dizer agora. Toda vez que acontecer alguma coisa com você, repita comigo assim: para onde? Para onde? Bonito, mais fraco. Para onde? Para onde? Irei eu. Se só o Senhor tem palavras de vida eterna. Faça assim com a sua mão. Aleluia! Que você tenha uma semana de bênção, uma semana de milagre, uma semana de muita notícia. Onde você colocar as mãos durante esta semana, que algo de sobrenatural possa acontecer. Que Deus possa te usar lá no seu trabalho, na sua casa. Que Deus possa te usar lá na fila do mercado, na fila do banco, onde quer que você vá. Que você seja um instrumento de Deus para abençoar outras vidas e alcançá-las através da palavra durante esta semana. Que você possa colocar as mãos em lugares e que possa prosperar. E que Deus possa te visitar durante esta semana, mas com muita saúde mesmo. Que Deus possa te usar poderosamente em cima desta terra. Que ao sair do santuário, você chegar na sua casa, que você possa deitar, dormir e descansar em paz. E se assim o Senhor não vier nos buscar, que Deus possa despertar você para o próximo dia, cheio de ânimo, entusiasmo, disposição e coragem para vencer. E ao finalizarmos, nós falamos assim: carta do apóstolo Paulo aos irmãos da igreja que está em Éfeso, capítulo de número 6, o verso de número 24. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos que amam nosso Senhor Jesus em sinceridade. Que o grande amor de Deus Pai e que a doce comunhão, a consolação do Espírito Santo, ela esteja e permaneça sobre cada um de vós, não só agora, mas para todo sempre. Só Deus